Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje efetivamente a gente começa a trabalhar com o conteúdo da nossa disciplina. A gente começa então a trabalhar com as nossas aulinhas aí, com o material de apoio que eu encaminhei para vocês. Na aula inaugural, aula de segunda-feira, nós conversamos bem rapidamente sobre o conteúdo programático da disciplina. Ali a gente viu quais os títulos de crédito que a gente vai estudar, né? Aqui se dedica, então, o estudo do sub-ramo do direito empresarial, que nós denominamos de direito cambiário. E a gente viu, então, em síntese, que esse semestre todo, até dezembro, nós vamos nos dedicar a trabalhar com títulos de crédito. A gente vai ver desde como se constitui um título, né, o crédito, a partir da emissão, do saque do título, como a gente faz a riqueza circular na sociedade a partir do endosso de título de crédito, da transmissão do direito de crédito, e depois como a gente faz a cobrança do título de crédito, extingue, enfim, o crédito. Basicamente, né, a partir da próxima aula, inclusive a partir da segunda aula, a gente começa a se dedicar especificamente sobre a regulamentação dos títulos de crédito na legislação nacional. Mas, antes de tudo, antes de adentrar, né, na disciplina dos títulos de crédito, a gente tem que entender o que está representado nos títulos e a importância do crédito, então, na nossa sociedade. Basicamente, né, pelo termo, né, pelo vocábulo técnico título de crédito, a gente já consegue, né, observar que títulos de crédito, na verdade, são documentos que instrumentalizam, que materializam, que representam um direito de crédito. Mas o que é crédito? Bom, o nosso tema da aula de hoje é basicamente descobrir, então, entender o que na acepção jurídica, né, e na acepção econômica é entendido como crédito, o que representa, né, o que está materializado depois nos títulos de crédito que a gente vai estudar. Tranquilo? Então vamos lá. O objeto da aula de hoje, estudar o crédito, o que está representado nos títulos. Bom, vocês vão ver até pela dinâmica das minhas aulas, tá, que eu costumo trabalhar e tento trazer muitas citações da doutrina no próprio material aqui dos slides de aula, tá? Grande parte dessas citações, inclusive, são retiradas das doutrinas que eu indico e coloco no material de apoio de vocês. Então, acho que isso vai acabar facilitando um pouquinho a vida de vocês, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem que entender, como eu falei, o que é crédito para depois a gente trabalhar, começar de fato a trabalhar com os títulos, os documentos que materializam, que instrumentalizam esse direito de crédito. A gente precisa entender, no primeiro momento, que crédito, né, a ideia de crédito, ela é extremamente importante, tá, para o fomento das atividades do nosso dia a dia, das atividades empresariais. Crédito é algo de extrema importância e relevância para a nossa sociedade. Ouso dizer, inclusive, se não fosse a ideia de crédito na nossa sociedade, muito provavelmente a gente não ia estar onde a gente está hoje. Com o avanço tecnológico, com o avanço das relações do nosso dia a dia, se não fosse a ideia de crédito para a sociedade. Tá? Então, eu começo aqui, no nosso primeiro slide, com uma citaçãozinha do Marlon Tomasetti, da doutrina que eu coloquei no material de apoio de vocês, que fala o seguinte: ó, o crédito representa, em uma ideia geral, a confiança no cumprimento das obrigações, o que facilita extremamente as transações comerciais, que nem sempre representam trocas imediatas de valor. Então, aqui a gente começa a nossa disciplina, né? Exatamente nessa citação do Marlon Tomasetti. Como? A gente sabe que no dia a dia, seja para o comerciante, seja para o industrial, seja para o agricultor, seja para o prestador de serviço, a gente lida com relações comerciais, certo? A gente lida com relações de prestação de serviço, de compra e venda de mercadorias, enfim. E essas relações, né, esses negócios jurídicos, vamos falar como negócios jurídicos, eles podem estar baseados em relações que envolvem
trocas, mobilização imediata, né, de valores, enfim, e de bens. A gente pode falar, então, em trocas imediatas, em que eu entrego o dinheiro como, né, eu entrego o dinheiro para receber em contrapartida um determinado objeto que eu adquiro, ou um serviço que eu tomo, né, mediante troca imediata. Bem presente por bem presente. Agora, a gente sabe basicamente que nem sempre as relações comerciais elas estão baseadas em trocas que envolvem bem presente por bem presente. Quando a gente estiver diante, então, de uma troca que não representa a troca imediata de valores, bem presente por bem presente, tá? Mas sim uma troca que envolve uma contraprestação a ser recebida no futuro, a gente vai estar diante do tal conceito de crédito. Eu vou destrinchar isso para vocês a partir de agora, então, ok? Vamos lá, olha só. Deixei uma pergunta aqui no slide para vocês. O que é crédito, então? O professor falou, não falou nada, né? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com a ideia de crédito. Primeiro, o direito empresarial incorporou o conceito econômico de crédito à nossa disciplina, a disciplina do direito empresarial. Então a gente importou do conceito econômico qual a ideia, a noção de crédito que a gente vai trabalhar no direito empresarial, e especificamente no direito cambiário, né, que lida com títulos de crédito. E o Marlon Tomasetti explica bem essa ideia de incorporação do conceito econômico de crédito para o direito. Ele traz várias concepções do termo de crédito para a economia e sintetiza, então, num conceito que a gente importou e se vale de forma bem simples para o direito empresarial. Olha o que ele fala, então. Ó. Crédito, a partir do conceito econômico, significa uma troca no tempo e não no espaço. Então, uma troca que envolve, obviamente, um bem presente, que eu entrego, na expectativa de receber um bem futuro. Eu não tenho a mobilização imediata de bens, né, no mesmo tempo. Crédito, numa outra concepção, é a permissão de utilizar um capital alheio. Eu me valho, então, de um bem presente de terceiro, na expectativa de remunerar, né, ou de entregar a contraprestação só no futuro, numa data combinada. A gente vai destrinchar tudo isso, tá? Crédito é o saque, a emissão contra o futuro. Crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-lo. Esse conceito é bem interessante. Ó. Confere, lembrem disso, tá? Para os próximos slides. Confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para realizá-lo. E, por fim, e talvez a definição que a gente mais utilize no nosso dia a dia do direito empresarial, crédito é a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. Em síntese, tá, a partir das acepções utilizadas, né, ou importadas do direito econômico, tá, para o direito empresarial, a gente pode resumir a ideia do crédito como uma troca, troca que envolve um bem presente, a entrega de um bem presente, pela expectativa de receber um bem futuro, pela expectativa de receber uma contraprestação no futuro numa data combinada com o meu credor, certo? Basicamente, como eu falei para você, a gente pode resumir os negócios jurídicos em negócios jurídicos que envolvem troca imediata, mobilização imediata de valores, enfim, de bens, onde eu faço uma troca de bem presente por bem presente, entrego, né, eu recebo o bem que eu pretendo adquirir e, no mesmo momento, eu entrego a contrapartida, que pode ser recursos financeiros, enfim, para o meu vendedor. Então, pego a mercadoria e entrego o dinheiro. Ou, obviamente, a gente pode trabalhar com a ideia de negócios jurídicos baseados em crédito, que envolve, então, eu receber a mercadoria, por exemplo, adquirida, prometendo o pagamento da contraprestação por ela numa data futura que a gente venha combinar. Acho que aqui já fica bem fácil para vocês perceberem que grande parte
das relações jurídicas que a gente firma no nosso dia a dia está necessariamente baseada no conceito de crédito. Beleza? Eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora, inclusive. Ó. Deixei aqui umas anotações minhas e umas passagens, inclusive, da doutrina. Nessa primeira aula, eu uso muito a doutrina do Marlon Tomasetti, mais do que nas outras, porque ele sintetiza muito bem essa ideia de crédito a partir de dados empíricos, enfim, que ele traz, inclusive, para mostrar a importância do crédito para a nossa sociedade. Mas, enfim, tá? O que eu quero sintetizar para vocês nessa primeira aula? Primeiro, o crédito, a partir disso que eu falei para vocês, ele é fundamental para o fomento da atividade empresarial, já que o empresário, obviamente, se empregando, né, se valendo do crédito, ele tem condições de exercer a sua atividade, fomentar, desenvolver a sua atividade, mesmo sem dispor de recursos financeiros próprios, seus. Ele pode se servir, então, de recursos financeiros de terceiro para melhorar e desenvolver a sua atividade empresarial. Digo isso para vocês justamente para demonstrar que sem o crédito, ouso dizer de novo, tá, que nós não estaríamos no mesmo lugar hoje na nossa sociedade. Muito provavelmente o nosso nível de desenvolvimento não seria o mesmo se não fosse pela ideia de crédito. Marlon Tomasetti deixa isso bem claro para a gente nessa passagenzinha do livro dele. Olha só. Sem o crédito, a atividade empresarial não teria chegado ao nível atual de desenvolvimento. Foi ele que permitiu a expansão e desenvolvimento das principais atividades econômicas existentes no mundo. Querem exemplos? Botei exemplos aqui para vocês, tá? Exemplos da importância do crédito para o comerciante, para o industrial, para o agricultor, enfim. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Eu sou um comerciante, o Felipe é um comerciante, tem uma loja, essa loja aí de cadeiras de ratã, que tem bem na frente aí do Sezusk, né? Tem uma loja bem bonita ali, Ratã e Companhia, de móveis de ratã para praia, enfim. Se eu, comerciante, ali os meus produtos, os produtos da minha loja são produtos caros, né? Uma cadeira custa 3, 4, 5 mil reais. Um sofá, 10 mil reais. Enfim, são produtos caros. Se eu, comerciante, restringo as minhas vendas, as vendas do meu comércio, apenas as vendas que envolvem a mobilização imediata de dinheiro, uma troca imediata, certo? Entrego o sofá, o meu produto, a minha mercadoria, e recebo no mesmo ato o pagamento em dinheiro, né? Vocês concordam comigo que eu vou atingir um faturamento, né, X, e só vou conseguir atingir um público específico, que é daquelas pessoas que dispõem de recursos financeiros imediatos, tem dinheiro na conta para adquirir as minhas mercadorias, certo? Então, só quem tem dinheiro no bolso. Mas vocês não concordam comigo que tem muita gente que deseja eventualmente adquirir os meus produtos, mas não dispõe de dinheiro para mobilização imediata, para pagamento imediato à vista, né, no ato da compra? Muita gente que não tem, mas que se programa, né, com base em suas economias para fazer, né, ou para adquirir produtos e serviços. Tem muita gente que não vai esperar aí um ano fazendo economias para só depois fazer o pagamento à vista. Se ela pudesse comprar hoje para pagar no futuro, ela faria. Ela deseja, né, e o desejo é algo que está extremamente ligado à ideia de crédito e à ideia do nosso, né, do desenvolvimento comercial. Então, vejam só, se eu, como eu falei, tenho produtos que variam aí de 5 a 50 mil reais e eu restringo as minhas vendas apenas às vendas à vista, eu só vou atingir um público-alvo específico, que é aquele pessoal que tem dinheiro, né, os ricos que têm dinheiro para adquirir as minhas mercadorias à vista. Mas vocês não concordam comigo que se eu, Felipe, na minha loja, no meu comércio, disponibilizar, né, crédito aos meus potenciais clientes, oportunizar a aquisição das minhas mercadorias por clientes que não dispõem de dinheiro para pagar imediatamente à vista pelas mercadorias, mas que pretendem adquirir para pagar no futuro, vocês não concordam comigo que eu vou aumentar exponencialmente
o meu faturamento, eu não vou atingir um leque muito maior de possíveis interessados em adquirir as minhas mercadorias? Eu acho que isso até é óbvio, né? Acho que não tem nem muito o que falar. Obviamente que, a partir do momento em que eu viabilizo a aquisição das minhas mercadorias a crédito, eu atinjo um público muito maior de pessoas, não restringo apenas aquelas que dispõem de recursos financeiros imediatos para comprar, mas que ainda assim almejam comprar minhas mercadorias para pagar no futuro, numa data que a gente combina. Não é difícil, então, a gente perceber a importância do crédito para o comerciante. Ao facilitar o poder de compra dos meus clientes, eu tenho, consequentemente, o aumento das minhas vendas, o aumento do meu faturamento, o fomento da minha atividade comercial. Vejam a importância, então, do crédito para o comerciante. E a gente sabe que, no dia a dia, grande parte das relações comerciais, né, são pautadas na ideia de crédito. É só vocês verem aí também lojas, né, de departamento, Renner, enfim, outras tantas, que trabalham com crediário, que basicamente envolve uma relação de crédito mais de natureza contratual. A gente vai falar mais adiante sobre isso, tá? Mas vejam, o faturamento do comerciante, ele aumenta na medida em que ele oportuniza ou dá poder de compra aos clientes que não dispõem de recursos para pagamento imediato da contraprestação, certo? Da aquisição do negócio jurídico. Então, se a gente oferecer, né, a celebração de um negócio a crédito, que envolve, então, a troca de um bem presente por um bem futuro, bem presente. Eu, comerciante, entrego a minha mercadoria, meu bem presente, ao interessado, ao meu cliente, e este comprador promete, né, pagar no futuro a devida contraprestação que ele combinou comigo. Então, eu entrego o bem presente, o sofá, e recebo, né, ou a gente firma uma promessa de recebimento de uma contraprestação futura, um bem futuro. Vejo, então, que fica bem fácil a gente entender a ideia do conceito de crédito. Troca de um bem presente, eu entrego, por um bem futuro. A expectativa de receber a contraprestação na data combinada. A gente já evolui para falar com mais calma sobre esse conceito de crédito, ok? Tranquilo? Vamos lá. E além, né, desse exemplo da importância do crédito para o comércio, para o comerciante, a gente também pode visualizar o quão importante é o crédito para o industrial, para o agricultor, enfim. Querem ver? A partir do momento em que o industrial tem como buscar no banco, enfim, recursos financeiros, né, empréstimos, né, a crédito para pagar no futuro, enfim, remunerando o banco, né, devolvendo depois o dinheiro para o banco remunerado, né, remunerando o banco com juros e outros encargos, que é onde o banco ganha dinheiro, né, o industrial tem a possibilidade, se valendo de recursos de terceiros de um banco, de fomentar a sua atividade industrial. Como? Vejam só, eu sou um industrial, tenho uma capacidade de produção ali de 5.000 produtos por dia, 5.000 sabonetes por dia. Faço uma pesquisa de mercado, contrato uma empresa de consultoria, e a empresa de consultoria identifica que existe uma demanda reprimida para o meu produto. Que hoje eu consigo vender, eu produzo 5.000 produtos e vendo os 5.000, mas que se eu tivesse uma capacidade de produção de 15.000 produtos diários, eu conseguiria vender todos. Tá? Basicamente, a minha mercadoria, o meu produto, seria absorvido pelo mercado facilmente, em razão dessa demanda reprimida. Então, se não concluem comigo, não concordam comigo que se eu produzo 5 e vendo 5, mas identifico que se eu estivesse produzindo 15, eu venderia também os 15.000, eu não estou perdendo dinheiro? Estou perdendo dinheiro. Né? Então, o que eu faço, industrial? Vou lá, busco recursos financeiros por empréstimo junto a um banco, um financiamento, para aumentar o meu parque fabril, construir mais uma fábrica, comprar mais maquinário, para conseguir produzir os 15.000 produtos dia e aumentar o meu faturamento. Vejam como isso é importante para a economia. Ao aumentar o meu faturamento, né, eu estou fomentando a economia como um todo. Eu estou contratando empreiteiros para executar a obra de reforma, eu estou comprando máquinas, eu estou contratando mais funcionários. Né? O lojista que recebe meus produtos também vai ter um aumento no seu faturamento, provavelmente vai ter que contratar mais, pode ter que contratar mais funcionários, enfim. Então, isso faz girar toda
a cadeia da nossa economia, tá? Então, o industrial, a partir do momento em que ele se vale de recursos de terceiro, ele tem como aplicar isso no seu ofício, tem como aumentar a sua capacidade de produção, buscar capital de giro, enfim, e, consequentemente, também, né, que é o objetivo de todo industrial, aumentar o seu faturamento e suas margens de lucro. E, por fim, um exemplo também clássico da importância do crédito na economia, que é no caso do crédito para o agricultor. Vejam só, tenho lá também um exemplo prático, tenho lá 10 mil hectares, 10 mil hectares lá de campo onde eu planto soja. Tá? E eu perdi muito dinheiro nos últimos anos, enfim, e eu hoje só disponho de recursos meus, financeiros, para plantar em 50% das minhas terras. Eu vou ficar com 50% da minha área ociosa. E se eu produzisse 100%, eu ia conseguir vender, porque o mercado ia absorver também os 100% da minha terra, tá? Da minha produção. Então, veja, a partir do momento em que eu só planto né, eu só adquiro insumos com o dinheiro que eu disponho, que eu tenho, né, eu não vou conseguir aproveitar toda a minha capacidade de produção. Agora, eu posso ir no banco buscar uma linha de crédito, tá? Para que eu utilize na lavoura. Eu busco um empréstimo no banco, um financiamento com o banco, eu, agricultor, para adquirir insumos, plantar em 100% das minhas terras, né? Prometendo pagar ao banco com os frutos da minha colheita. Então, quando eu colher, eu vou vender a minha plantação e, vendendo a minha plantação, eu vou pagar, né, com o meu faturamento o empréstimo que eu obtive junto ao banco. Vejam, então, tanto para o industrial quanto para o agricultor, como ele pode, a partir da obtenção de crédito, ampliar sua capacidade de produção. Vejam a importância do crédito, então, para a nossa sociedade. E uma passagem que também demonstra e sintetiza esses meus exemplos para vocês, do nosso grande Marlon Tomasetti, é o seguinte, olha o que ele fala. Ó, sem o crédito, o número de mercadorias produzidas seria bem menor. E a produção ocorreria de modo mais lento, na medida em que o produtor só teria acesso às suas matérias-primas, né, as matérias-primas que ele já possuísse em suas mãos, tendo, né, o seu dinheiro necessário para aquisição. Do mesmo modo, os consumidores não conseguiriam adquirir tantos bens sem que houvesse a concessão de certo crédito por parte dos vendedores. A mesma ideia se aplica na prestação de serviço, nas demais atividades econômicas. Vejam, então, a importância do crédito para a sociedade. Aumenta o poder de compra, né, do consumidor, amplia-se a capacidade produtiva para o industrial, para o agricultor, enfim. Então, vejam, com o crédito se produz muito mais e, consequentemente, no nosso mercado se consome muito mais. A gente tem uma economia que é basicamente voltada, então, ao consumo. Quanto mais se produz, mais se consome. E é isso que faz fomentar, girar a nossa economia. Querem um exemplo final para a gente demonstrar como o crédito é importante para a nossa sociedade e como a nossa sociedade é um reflexo das relações de crédito? Está aqui, ó. Tenho, né, colhido também do livro do Marlon Tomasetti, e nos próximos slides eu pego já também alguns dados mais atuais, que o volume de crédito, tá, do sistema financeiro no Brasil, tá, em 2015, representava 53,8% dos negócios jurídicos firmados. Vejam, mais da metade, em 2015, mais da metade das relações negociais feitas no Brasil representava ali, né, desculpa, os negócios a crédito feitos no Brasil representavam mais da metade do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional. Então, mais de 53% das relações comerciais, tá, feitas no Brasil eram baseadas na ideia de crédito. E essa ideia de crédito ela é muito maior, inclusive, nos outros países. Ali, ó, Chile, as relações de crédito envolvem 70% do PIB. Na Índia, quase 80%. Na China, é muito mais, inclusive, do que o PIB, né? A comparação do crédito ao PIB. Tranquilo? Eu peguei um dado até mais atual para vocês, tá? Que traça essas comparações entre relação de crédito, saldo de carteira de crédito e PIB, tá? Do Brasil, a partir de uma consulta feita no Banco Central do Brasil, onde a gente consegue perceber que
aquele número ali de 53% de 2015, de novembro de 2015, já não é tão grande. Retraiu um pouquinho o volume das relações de crédito no Brasil em relação ao PIB. E hoje, né, em junho de 2020, as relações de crédito, troca de bem presente por bem futuro, então, envolvem cerca de 50% do PIB, tá? O volume representa 50% do PIB nacional. E aqui tem um gráfico também retirado lá do Banco Central, ali a partir daquele link que eu disponibilizei para vocês no último slide, que demonstra aqui, ó, a evolução ao longo do tempo, né, dessa relação crédito e PIB. Então, vejam, né, de 2011 para cá, aí, ó, coisa de 10 anos mais ou menos, né, sempre as relações de crédito representaram pelo menos 43% do PIB, do Produto Interno Nacional. Então, nosso PIB também é aquecido, comércio é aquecido, indústria é aquecida, em razão das relações que envolvem crédito. Beleza? Acho que isso demonstra, acho que bota uma pá de cal nessa discussão justamente para demonstrar para vocês a importância e a relevância do crédito para a nossa sociedade, para o desenvolvimento, né, da nossa economia. Beleza? Mas vamos lá, falei da importância do crédito, porque, né, como o crédito, né, serve em prol da nossa sociedade, né, para o comerciante, para o industrial, enfim. Mas vamos trabalhar um pouquinho, então, melhor a partir desse conceito. Falei muito por cima do conceito aí para vocês nesses primeiros slides, mas vamos trabalhar um pouco melhor, então, o que seria o crédito na acepção econômica do termo e na acepção jurídica, tá? Basicamente, daquele primeiro slide, a gente viu que crédito envolve a troca, uma relação de troca. O negócio jurídico envolve uma troca. Uma troca de um bem presente e atual por um bem futuro, certo? Então, eu entrego uma mercadoria, um produto, presto um serviço para alguém que só vai me pagar a contraprestação, me entregar a contraprestação prometida numa data futura combinada entre nós dois. Então, aqui, como o Marlon Tomazetti coloca, ó, nas chamadas vendas a prazo há uma relação de crédito. Quando uma pessoa entrega uma mercadoria a outra, entrega a prestação atual, entrega o objeto, e espero receber o valor da tal mercadoria, pela tal mercadoria, num tempo determinado, uma prestação futura. Então, eu entrego o meu bem presente na expectativa de receber a contraprestação prometida no futuro, na forma combinada entre nós dois, tá? Que firmamos a relação de crédito. Basicamente, disso a gente consegue perceber que a definição de crédito e a relação de crédito ela está baseada em dois diferentes pressupostos, que seriam, basicamente, a confiança e o tempo. Tá? Então, crédito é uma relação de troca de bem presente por bem futuro, que se baseia na ideia de uma relação de confiança no tempo. Vamos destrinchar, então, esses dois pilares da definição de crédito, confiança e tempo. Vocês vão ver como isso é importante, então, para nós. Primeiro dos pilares, então, dos pressupostos do crédito, a ideia de confiança. Vejam, o termo confiança, tá? Desculpa, a palavra crédito, ela provém de um termo latino, que é credere. Credere significa ter confiança, emprestar confiança, certo? Então, a própria palavra confiança, de crédito, advém da palavra confiança, certo? Mas confiança em quê? Por que uma relação de crédito é baseada na ideia, numa relação de confiança? Vejam, se eu estou falando que crédito envolve uma relação de troca de um bem presente por um bem futuro, eu, Felipe, que tenho um bem presente, comerciante, lá na minha loja que tem a cadeira, o sofá, enfim, que estou vendendo para alguém a crédito, eu só vou firmar uma relação de crédito com alguém se eu confiar minimamente na pessoa a quem eu estou confiando, meu bem. Vocês não concordam comigo? Não vou entregar o bem presente para qualquer um sem ter a mínima ideia, a mínima segurança de que a pessoa para quem eu entreguei o meu bem presente não vai me remunerar e me entregar a contraprestação futura na data e na forma prometida, certo? Então vejam aqui, ó, confiança, a palavra crédito vem da expressão latina crédito, que vem de credere,
que significa confiar, ter fé, ter confiança, emprestar confiança. Então, o crédito basicamente representa a ideia de confiança que alguém desperta no outro, certo? Então, toda vez que a gente falar numa relação de crédito, a gente vai falar na ideia de confiança. Mas vejam só, em que eu preciso confiar, então, a ponto de firmar uma relação a crédito? Eu, ao firmar uma relação de crédito, eu vou, primeiro, ter que confiar no meu devedor. A pessoa a quem eu estou confiando o meu bem, entregando o meu bem. Então, eu só vou, como eu falei para vocês, firmar uma relação de crédito, entregar o meu bem presente a alguém, se eu tiver a mínima expectativa de que esse alguém vai no futuro me entregar a contraprestação que ele me prometeu. Então, eu tenho que confiar no meu devedor. Então, eu não vou, e isso eu acho que é até fácil para vocês visualizarem também. Eu, Felipe, ao firmar uma relação de crédito, não vou entregar minha mercadoria presente lá da minha loja, um sofá de 10 mil reais, sem que eu tenha a mínima ideia de que a pessoa vai me pagar. Como é que eu vou criar essa ideia de confiança na pessoa do meu devedor, a pessoa a quem eu entreguei, que eu confiei meu bem? Bom, lá na cidade pequena era mais fácil, né? A gente via muito a ideia de fiado, por exemplo, na cidade pequena. Por que que o fiado, a venda fiado, a venda a prazo, né, a venda a crédito era muito difundida nas cidades do interior? Basicamente porque as pessoas do interior, em cidades pequenas, confiam umas nas outras. Elas sabem a quem firmar ou com quem firmar uma relação de crédito. Elas sabem da idoneidade moral das pessoas que residem na cidade com quem elas se relacionam. Agora, na cidade grande já é um pouco mais difícil, né? Eu acho que aqui em Florianópolis, por exemplo, muitos de nós jamais tínhamos nos visto, por exemplo. Acho que a maioria de vocês da sala, né, continuamos não nos vendo, só virtualmente, enfim. Mas a maioria de nós nunca se relacionou. Como é que eu vou vender um sofá para alguém da sala de vocês sem conhecer a idoneidade, sem saber da idoneidade de vocês moral, sem saber se vocês dispõem de patrimônio, né, para honrar essa dívida, de ter um bom salário, uma boa remuneração mensal, a ponto de ter o dinheiro para me pagar na forma como vocês me prometeram no futuro. Em tese, eu não sei, né? Bom, mas eu preciso saber, né? Para eu confiar, né, e firmar uma relação de crédito com alguém, eu tenho que, no mínimo, confiar na pessoa com quem eu estou celebrando o negócio jurídico. Então, eu tenho que depositar confiança na pessoa do meu devedor, a quem eu entrego, né, o bem presente na expectativa de que ele me entregue a contraprestação no futuro. Como que eu vou confiar no meu devedor? Então, como eu falei para vocês, né, na cidade pequena era muito fácil, porque todo mundo se conhecia. Eu sabia para quem ou com quem firmar uma relação fiado, né, a crédito, e com quem não firmar, quem não era bom pagador, quem não tinha, não dispunha de recursos financeiros, não tinha um patrimônio, enfim. Então eu sabia com quem eu firmar um negócio. Na cidade grande é muito mais difícil, que as pessoas não se conhecem, não existe mais essa pessoalidade como no interior, em municípios pequenos, né? Agora, a gente tem mecanismos para criar, né? Criar, inclusive, confiança na figura do meu devedor, a pessoa a quem eu estou confiando e entregando o meu bem presente. Eu vou ter, então, para depositar confiança no meu devedor, eu vou me servir, primeiro, de aspectos morais, que são muito subjetivos, inclusive, né? Que é basicamente criar uma ideia de confiança baseada em aspectos morais da pessoa, mas não só, né, porque isso é muito subjetivo. Eu também vou criar ou depositar confiança na pessoa do meu devedor a partir de uma análise da capacidade econômico-financeira do meu devedor, a pessoa para quem eu estou confiando o bem presente na expectativa de pagamento da contraprestação futura. Como, então, eu vou criar confiança numa cidade grande onde a gente não se conhece mais? Analisando não só a moral, mas, como falei para vocês também, a capacidade financeira do meu devedor. Como é que eu vou fazer isso? Ou vou criar garantias, e a gente vai ver depois que eu posso implementar garantias nos títulos de crédito, a partir de um aval, por exemplo, né, para me sentir mais seguro e confortável de firmar uma relação a crédito, ou eu posso me servir de sistemas de proteção de crédito, como Serasa, SPC, né, Boa Vista Serviços, que dispõem de sistemas de análise de crédito.
Vocês já ouviram falar scoring de crédito, enfim, né, o rol de negativados, de maus pagadores da Serasa, né, até o CCF, que é um cadastro de emitentes de cheque sem fundo, enfim. Eu, para depositar confiança em alguém que eu não conheço, a ponto de me sentir estimulado a firmar uma relação de crédito com ela, né, para vender, enfim, minhas mercadorias, meus produtos, eu posso fazer uma análise da capacidade econômica financeira da pessoa. Como? Eu vou lá, o cara tá reformando a casa dele lá em Jurerê. Aí, ele bate na minha loja, vai com o arquiteto e resolve comprar 50 mil reais em produtos. Não dispõe dos 50 mil reais para me pagar imediatamente. Mas ele quer comprar 50 mil reais de produtos lá da minha loja de Ratã. Vocês acham que eu vou perder uma venda de 50 mil? Às vezes o meu faturamento é de 100 mil por mês. Numa única venda, eu vou vender metade do meu faturamento mensal. Não vou perder, né? Ainda que ele não disponha de dinheiro, né, de recurso financeiro para me pagar de imediato. Então, ele oferta, né, ou pretende realizar uma compra das minhas mercadorias a crédito e propõe pagar em 30, 60, 90 dias, tá? Em 3 prestações. Eu não vou perder essa venda. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar, obviamente, para firmar a relação de crédito, confiar na pessoa para quem, ou com quem eu estou celebrando o negócio. Como? Vou fazer uma análise do meu devedor, dessa pessoa que está firmando o negócio comigo. Tanto análise moral, né, aspectos morais, como uma análise da capacidade econômica financeira dela. Posso pedir para ela, de repente, um comprovante de renda para me certificar de que ela tem condições de pagar os 15 mil reais, né, que ela ganha o suficiente para me pagar aí essas parcelas de 15 mil reais sem afetar a capacidade financeira dela, enfim, as contas dela do dia a dia, assim eu me sinto mais seguro em firmar um negócio. E posso também buscar informações sobre a pessoa a partir da análise, por exemplo, dos bancos de dados da Serasa, da Boa Vista Serviços, da SPC, que eu falei para vocês. Vou lá procurar para ver se ela não está negativada, não tem nenhuma dívida que ela deixou de pagar, que ela tem um bom scoring de crédito, que é uma boa análise, né, da capacidade econômica financeira da pessoa, que enfim, um sistema da Serasa, por exemplo, onde que atribui uma nota para a pessoa e aquela nota diz mais ou menos qual é a chance da pessoa inadimplir as suas obrigações financeiras num determinado período de tempo. Eu posso me valer de garantias como aval ou da pesquisa, né, em sistemas de proteção ao crédito para ficar mais seguro, mais tranquilo, mais confortável de firmar uma relação de crédito com alguém. Tá? Então, crédito, relação de troca de bem presente por um bem futuro baseado na confiança. Confiança que eu deposito, obviamente, no meu devedor. Tá? A partir dessa análise de aspectos morais e aspectos econômico-financeiros. Com isso, confio no meu devedor e me sinto, então, seguro e confortável de entregar o bem presente para ele, na expectativa de que ele me pague no futuro, na data combinada. Agora, né, a gente confia no devedor. Mas a gente sabe que nem sempre o devedor vai honrar com o pagamento. A gente sabe que, eventualmente, ele pode não me pagar, pode mudar a situação financeira dele e ele não conseguir promover o pagamento na data prometida para mim no momento do negócio, certo? Então, se eventualmente o meu devedor falhar, não promover o pagamento, eu ainda tenho que confiar em alguma outra coisa, tenho que me apoiar a minha ideia de confiança para me sentir estimulado e seguro a ponto de firmar um negócio a crédito. Eu tenho que não só depositar a minha confiança na figura do meu devedor, mas também tenho que confiar no direito e nos instrumentos jurídicos que vão amparar esse meu direito de crédito na eventualidade do meu devedor não vir a não me pagar, certo? Então, vejam só, a ideia de confiança por trás de uma relação de crédito, ela se baseia em 2 pressupostos. A confiança que eu deposito, e é uma balança, confiança que eu deposito no meu devedor e a confiança que eu deposito no direito, nos instrumentos jurídicos que o legislador criou para legitimar o meu direito de crédito no eventual inadimplemento. Se eventualmente eu confio no meu devedor e o meu devedor vem a falhar, a balança vai pender para um lado, eu preciso reequilibrar a balança. Como é que eu vou reequilibrar? Com a segurança que os instrumentos jurídicos vão me dar para uma eventualidade, para um eventual não pagamento por parte do meu devedor. Então, se a confiança que eu deposito no devedor vir a falhar, eu ainda assim vou poder me socorrer do direito
para buscar o meu crédito. E quais instrumentos jurídicos, então, criados pelo legislador para comprovar e legitimar e permitir a cobrança célere do crédito por parte do credor? Quais os instrumentos jurídicos? Os títulos de crédito, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar para vocês que essas relações de crédito, elas não tão simplesmente ou somente baseadas nos títulos de crédito. Contratos também podem servir, são muito comuns de servir, né, como instrumentos para materializar direitos de crédito. Então, a gente tem direitos de crédito de natureza contratual, né, contrato de compra e venda, enfim. Mas a minha ideia nesse semestre é mostrar para vocês que os títulos de crédito também podem representar relações de crédito, baseada na confiança, da troca do bem presente por bem futuro, alicerçada na confiança, e de forma muito mais célere, a cobrança muito mais célere para o credor, muito mais fácil e muito mais segura, inclusive, do que o crédito de natureza contratual. Tá? Então, a minha ideia, né, o objetivo desse semestre basicamente é isso, mostrar para vocês o porquê que os títulos de crédito vão representar relações de crédito e vão ser preferíveis, inclusive, aos outros documentos representativos de crédito, como os contratos. A minha ideia é mostrar para vocês que os títulos são dotados de algumas características intrínsecas, peculiares a eles, tá, que os diferenciam dos contratos e os tornam preferíveis em relação aos contratos de crédito, certo? E por isso, e por causa dessas características, é que o dia a dia comercial acabou incorporando, acabou recepcionando, melhor dizendo, os títulos de crédito muito melhor do que os contratos e preferem os títulos de crédito para representar essas relações jurídicas do nosso dia a dia. Certo? Tranquilo? Então, confiança que eu deposito na figura do meu devedor e na figura dos instrumentos jurídicos que o legislador criou para instrumentalizar esse direito de crédito. Beleza? Se eventualmente o meu devedor deixa de me pagar, né, e isso pende a balança para baixo, pesa a balança, eu reequilibro a balança, me socorrendo do direito a partir da cobrança judicial do título de crédito. O título de crédito, basicamente, vai representar o direito de crédito que se baseia na troca de um bem presente por um bem futuro. Tá? Então, não basta simplesmente eu confiar no meu devedor, na palavra, né, verbalizada pelo meu devedor. Eu tenho que ter ainda em mãos algum documento que demonstre o meu direito de crédito, que me permita comprovar a existência desse crédito, tá, sem maiores problemas, e me permita, inclusive, exercer o meu direito de crédito e cobrá-lo judicialmente, caso o meu devedor venha a falhar na promessa que ele me fez. Tranquilo? Então, as relações de crédito, elas se baseiam na confiança que eu deposito no meu devedor e ficam instrumentalizadas nos títulos de crédito, que servem depois de documentos representativos que materializam esse direito de crédito. Tema da próxima aula, que a gente vai trabalhar sobre esses conceitos, tá? Beleza? Então, assim, sintetizando, quem recebe um valor futuro em troca de um valor atual, confia na realização de tal valor futuro, ou seja, quem vende um bem a prazo, entrega esse bem, confia no recebimento futuro do preço desse bem. E ele vai confiar, basicamente, por depositar a sua confiança na pessoa do devedor e nos instrumentos jurídicos que o legislador criou, como os títulos de crédito. Tá? Então, primeiro, pressuposto do crédito, confiança. E o segundo pressuposto do crédito está baseado na ideia do tempo. Então, falei para vocês, é confiança mais tempo. Confiança no devedor, nos instrumentos jurídicos e tempo. Por que o tempo é um pressuposto das relações de crédito? Porque, basicamente, as relações de crédito envolvem, né, uma troca no tempo, como eu falei para vocês. Né? Uma troca no tempo. Existe sempre um intervalo entre as duas prestações. Eu tenho a entrega do bem presente, que ocorre num determinado momento, certo? E a contraprestação pela entrega do bem presente, ela só vai vir num tempo futuro previamente definido e combinado entre as pessoas que celebraram o negócio a crédito, certo? Vejam, se a gente estivesse falando uma troca imediata de valores, compras à vista, a gente vai falar, então, numa troca feita no mesmo momento,
imediata, mobilização imediata de valores. Eu entrego o bem presente e recebo no mesmo momento a contraprestação que me foi prometida. Se a gente fala, então, de uma relação à vista, a gente não vai falar sobre a ideia de confiança. Não preciso confiar no meu devedor, porque ele está me pagando no mesmo momento. Então, a gente não tem a necessidade de falar nesse aspecto confiança, no pressuposto da confiança, para as relações que envolvem troca imediata de bens e valores. Tá? Agora, nas relações a crédito, necessariamente a gente vai falar da confiança baseada no tempo, que é o segundo, então, alicerce do crédito. Tá? Esse tempo, tá, entre a entrega da coisa para o pagamento da contraprestação futura que e assume uma grande importância para o desenvolvimento da nossa economia. Tá? Isso acaba, enfim, permitindo uma maior circulação de riqueza na sociedade, isso fomenta a atividade empresarial, porque eu consumidor, eu tenho como adquirir bens e serviços mesmo sem dispor de dinheiro naquele momento, né, para pagamento no futuro. É como eu falei para vocês, isso demonstra a importância do crédito na nossa sociedade e, sobretudo, isso está baseado em números que eu mostrei há pouco para vocês, né? Hoje, cerca de 50% do nosso PIB, né, ou as relações de crédito, representam mais de 50% do nosso PIB brasileiro, né, do PIB brasileiro. Enfim, tá? Então, crédito pressupõe a existência de um tempo, de um prazo entre a entrega do bem presente e o recebimento da contraprestação futura. Valdir Bugarelli, que é um bom doutrinador também, trata sobre isso e sintetiza da seguinte forma a ideia do pressuposto tempo para as relações de crédito. Período de tempo mediando entre a entrega do bem e a sua devolução ou o pagamento. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Enfim, esse último slide aqui eu já falei para vocês basicamente nos demais, que o crédito, né, não basta que eu confie, né, no meu devedor, na pessoa a quem eu estou entregando bem presente para me pagar a contraprestação futura. Eu também preciso ter em minhas mãos um documento que materialize esse meu direito, que comprove esse meu direito de crédito, para uma eventualidade dele não pagar a contraprestação prometida, e eu me servindo então desse instrumento, para que eu possa, me servindo desse instrumento, buscar o meu direito de crédito no judiciário, se for o caso. Então, enfim, a definição de confiança por detrás do crédito, ela se baseia na confiança que eu deposito no meu devedor e nos instrumentos jurídicos criados pelo legislador para legitimar o meu direito de crédito. E o Marlon Tomasetti sintetiza bem isso dizendo o seguinte: o crédito é representado juridicamente por um instrumento que pode ser um contrato ou um título de crédito. Tá? Ele instrumentaliza, materializa, representa o direito de crédito, tá? Basicamente, pessoal, a minha ideia, como eu falei para vocês, aqui a partir do que diz o Marlon Tomasetti, né, as relações de crédito elas poderiam estar baseadas numa relação de crédito contratual ou uma relação de crédito baseada num título de crédito. O meu objetivo nesse semestre é justamente mostrar para vocês o porquê é melhor para o comerciante, para o industrial, enfim, instrumentalizar o crédito num título de crédito por que é melhor fazer isso num título de crédito e não num contrato. A minha ideia é mostrar para vocês o porquê os títulos são preferíveis em relação aos contratos, a partir das características peculiares dos títulos de crédito que facilitam a circulação de riqueza na sociedade. Se eu conseguir fazer isso, se vocês entenderem isso, eu vou ficar satisfeito nesse semestre, tá? Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Na segunda-feira, eu libero para vocês a segunda aula, que vai tratar sobre a definição dos títulos de crédito. Tranquilo? Um abraço para todos e fico à disposição para a gente tirar